Voltando a falar sobre emagrecimento um pouco aqui no canal, só para não perder o ritmo, eu postei um vídeo da bike que eu comprei, né? E assim, gente, muita gente falou que, olhando os comentários de vídeos, né? Porque eu pesquisei muito antes de comprar. Aí muita gente falou que, ai, minha bike virou varal, não sei o que, não sei o que. E realmente, gente, isso pode acontecer. Mas não é por causa da bike em si, é por causa de você, de mim, sabe? O nosso interior ainda não está realmente comprometido. E se a gente não se comprometer com o nosso processo de emagrecimento, nada vai acontecer mesmo, tá? A gente vai comprar bike, a gente vai pagar academia cara, vai pagar o personal, a gente vai pagar o personal para arrancar a gente da cama e levar para academia, a gente não vai fazer, tá? Então, o problema não é a bike, o problema é a gente. Eu comprei a bike porque eu estava com muita dificuldade mesmo de ir pra academia, sabe? Eu trabalho, né, normal o dia inteiro e eu não consigo acordar mais cedo para ir pra academia. E eu sei que mais cedo, por exemplo, sábado que eu vou dançar, eu tenho muito mais disposição do que os dias que eu trabalho e vou depois do trabalho pra academia. Então, esse é um problema meu. Eu fico muito cansada do dia. Cansada da cabeça, tá, gente? Cansada da cabeça mesmo, porque meu trabalho é bem de pensar. E eu fico cansada da cabeça, então o corpo reage também, né? Então eu tenho dificuldade de sair de casa para ir para academia. Então esse é o meu problema. Então se eu tenho esse problema de cansaço, eu posso fazer qualquer coisa que nada vai adiantar, não é mesmo? Se eu não criar um compromisso comigo mesma. Então tá. Esses dias, né, final do ano passado, eu tive muita alimentação ruim, sabe? Não era só final do ano, tipo Natal e Ano Novo. Eu emendei o mês inteiro comendo tudo que eu queria comer, bebendo tudo que eu queria beber, não indo pra academia. Falei, não, tá acabando. Era o fim do ano e parecia o fim do mundo pra mim, porque eu tava muito irresponsável. Aí a conta chegou, né, começo do ano, eu finalizei o ano com 76 e fiquei muito preocupada. Porque eu fiquei um ano e meio no 69, então quando cheguei no 76 de novo, eu falei, gente, mas que é isso? Como que eu consegui fazer isso comigo de novo? Fiquei muito chateada. Aí, gente, olha, é uma coisa assim, fui, né, 2 meses assim, eu comecei a ir pra academia, só que eu não conseguia fazer uma alimentação melhor, pedia lanche várias vezes, comia coisas assim. O começo do ano ainda foi meio turbulento, não foi igual dezembro, mas foi meio turbulento. Chegamos em final de fevereiro, meio pro final de fevereiro. Aí eu tava muito inchada, me sentindo muito inchada. E, gente, quando a gente passa muito tempo não tomando água, comendo mal, não praticando atividade física, a primeira coisa que acontece é a retenção de líquido. Eu não sei se é com todo mundo que acontece isso, mas comigo acontece, eu fico retida. Então eu fico muito inchada. E a primeira coisa que eu começo a ver é o meu rosto mais inchado, sabe? Eu comecei a vir aqui gravar vídeo, eu comecei a ver meu rosto, eu comecei a ficar chateada, ainda mais comparando com vídeos antigos, tipo, entre a época que eu cheguei no 69, aí eu comecei a ficar chateada. Aí eu fui lá no chat GPT, né, porque eu gosto de pedir ajuda pro chat GPT nessas coisas, e eu contei o meu histórico, né, da endometriose, do peso, contei toda a minha história, mandei um áudio contando tudo. Eu falei assim, então, agora eu quero uma alimentação para eu conseguir reduzir 2 quilos, né? Desinchar e reduzir 2 quilos em uma semana. E a gente consegue, é só a gente voltar pro foco que a gente vai perder essa retenção de líquido rápido. Pode não ser em uma semana, pode ser um pouco mais, mas eu pedi um plano para isso. Aí tá, o que eu fiz, né? Gente, eu nunca consegui fazer esse negócio de déficit, gente, déficit, acho assim que fala. E, tirando quando eu fiz a dieta lá que eu emagreci bastante. E eu pedi pro chat e eu comecei a fazer, né? Assim, no café da manhã eu comia 2 ovos mexidos, eu já tomo café sem açúcar. No lanche da manhã eu tomava um copo de leite com café, sem açúcar também, ou então comia uma fruta. No almoço eu tirei o arroz e feijão, então eu colocava tipo um filé de frango, um bife, alguma coisa assim, feito na air fryer, sem óleo nem nada, com sal grosso e legumes. É claro que no primeiro dia eu fiquei com muita fome, no segundo dia foi melhor. E daí em diante foi melhorando. Aí no café da tarde, que eu acho que era mais difícil porque eu almoço 1 hora. O café da tarde, tipo, eu saio do trabalho 6h30 e vou pra academia. Então eu precisava tomar o café da tarde bem mais perto de ir pra academia pra não ficar com fome.
Então eu fazia um scoop de whey com meio pote de iogurte, mexia e uma fruta. Aí ia pra academia, no jantar eu comia uma omelete com 2 ovos. Aí se eu ficava com fome à noite, eu podia tomar um chá, um copo de leite, alguma coisa assim. E eu fiz isso assim por um tempo e foi muito bom, né? Que eu consegui chegar no 73 de novo. Hoje eu não sei, tá? Porque aí eu parei tudo de novo. Mas agora faz um tempo já que eu voltei de novo, porque eu quero pelo menos durante essa... Não é que eu parei de novo, é que eu tive... É que eu não sei o que aconteceu a semana, teve 3 lugares para os que eu saí, e nos 3 lugares eu tomei chopp. E chopp pra mim é uma bomba muito grande. E eu tomei chopp, eu tinha comprado uns doces no mercado que durou mais tempo do que eu queria. Então, tudo bem. Mas teve um problema, que eu não estou conseguindo ir na academia faz umas 2 semanas. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer minha bike, voltei pra onde eu nunca devia ter saído. Não que eu não devia ter ido pra academia, mas eu devia ter aproveitado mais a bike, então eu comecei a fazer. Aí, o que mais eu achei assim bom é que eu tava, um dos dias que eu fui fazer, eu tava fazendo, sentada lá pedalando, conversando com meu esposo, vendo alguns vídeos, sabe? Uns vídeos do meu celular mesmo, de festas, assim, de eventos que a gente foi com a minha família, uns vídeos que eu gosto muito. Todo mundo feliz, todo mundo dançando. E nisso passou 1 hora, pedalando 1 hora, e eu falei, gente, eu consegui ficar 1 hora na bike. Então eu criei esse hábito de ficar pedalando de novo. E eu quero, né, voltar pra academia semana que vem, só que eu quero arrumar uma forma de fazer a bike todos os dias, sabe? Pelo menos 10 minutos. Gente, é um cardio, o cardio sempre vai te fazer bem. Então, mesmo que você for na academia, se você conseguir fazer a bike, faz. Se você tem a bike, faz. Não deixa ela virar varal, gente, porque você tem uma coisa muito valiosa, sabe? Você tem uma arma que vai te ajudar a vencer essa guerra contra a obesidade, você não usa, deixa virar varal. Um monte de gente tá pesquisando aí, sofrendo pra procurar, pra ter. E eu tenho um propósito de 5 meses, 5 meses no máximo, chegar nos 68 quilos. E já era pra eu ter, se eu não tivesse bobeado, eu já estaria, eu acho que com 65. Mas a vida é assim, gente, a gente é humano, vai acontecer alguma coisa que a gente vai tirar a gente do foco naquele momento e a gente vai ficar muito tempo fora do foco e vai esquecer. Então o que você precisa fazer é ter um compromisso com você. Eu vou começar a fazer a bike e vou fazer e pronto. Gente, não negocia. Sabe o que eu fiz para conseguir voltar pra bike? Eu coloquei, um pouquinho antes de eu sair do trabalho, que eu trabalho em casa, eu coloquei a roupa e falei, a hora que eu sair eu já vou sentar na bike. A hora que eu saí eu nem pensei, sentei na bike e fiquei lá. Fazer o quê? A gente precisa arrumar uma forma, uma estratégia de não deixar as coisas se perder, gente. É o nosso corpo, é a nossa vida. Você não sonha em viver dentro de um corpo, você não sonha em habitar um corpo que você ame, que seja do jeito que você quer? Tem que começar de alguma forma. Se você não tá conseguindo ir pra academia, não tá conseguindo fazer nada, vai fazer a bike, vai correr no quintal da sua casa, igual fazer a caminhada e corria. É sacrifício. Ó, uma coisa que eu aprendi esses tempos é que seu corpo sempre vai lembrar o peso máximo que você chegou. Cheguei nos 100 quilos. Meu corpo sempre vai querer voltar para esse peso. Então vai ser uma luta para nunca mais voltar. Infelizmente, em algum momento a gente, as situações da vida, ou nossa falta de cuidado, ou qualquer coisa, fez a gente chegar nesse peso absurdo. Mas a gente precisa, de alguma forma, voltar agora e não permitir que volte para esse peso, voltar para o peso que a gente queria ter. Que você já pesou em algum momento, pesou 60 quilos, 65, então você precisa tentar voltar para esse peso, enquanto seu corpo fica tentando te levar para os 100, 120, não sei quantos quilos você pesou. Mas é isso, tenta fazer um déficit, que isso que vai te ajudar a perder peso, porque não adianta só fazer atividade física sem ter isso, né? E se você faz atividade física, você come o dobro do que você, sei lá, comia antes ou do que você ia perder. Eu estou tentando, como que fala? Entrelaçar os dois, juntar os dois, usar os dois, fazer o déficit e praticar atividade física. E tipo assim, coloca um fone, assiste alguma coisa que você gosta, sabe? Mas, a gente é adulto, vamos parar de ficar... Ai, não dá, ai, deixei virar varal, ai, tem mais o que fazer. Todos nós temos alguma coisa para fazer, mas é nossa vida, é nosso corpo. Ninguém
vai fazer isso por nós, ninguém vai perder peso por nós. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vai atrás do peso que você quer, não desista de fazer a sua bike não. Olha, a minha bike, inclusive eu descobri esses dias que eu, tipo assim, eu não consigo ficar de pé nela, mas eu consigo ficar assim, meio que encurvado um pouco pra frente e pedalando de pé. Então eu tô tentando colocar isso junto com as minhas pedaladas. Então é isso, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Vamos voltar pro foco enquanto dá tempo. Já estamos quase chegando na metade do ano, mas então tem muito tempo ainda para perder e não querer deixar lá para dezembro recuperar o tempo perdido. É isso.